Glória a Deus. Quero compartilhar com você uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15. Diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os deu vida com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões foram perdoadas e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Nós vivíamos numa vida de pecados. O que é o pecado? Segundo o apóstolo João, na sua carta, pecado é a transgressão da lei. Então, sempre que nós transgredíamos a lei de Deus, nós cometíamos pecado. E isso trouxe uma dívida de pecado para com Deus. A palavra do Senhor diz, e pela boca de Tiago, isso é confirmado na sua carta, a palavra de Deus diz que quando nós tropeçamos em apenas um dos mandamentos, nós somos culpados de ter quebrado todos eles. O que o Senhor está dizendo é que, embora você nunca tenha assassinado, embora você possa nunca ter roubado ninguém, se você mentiu, você não apenas violou a lei da mentira, você não apenas é tido como mentiroso, mas você também é cobrado de ser adúltero e cobrado de ser assassino. A lei é um pacote só na qual você, quebrando um dos mandamentos, você é culpado diante de Deus de quebrar todos os mandamentos. Deus fez isso para que nenhum homem pudesse ser salvo de outra maneira que não fosse pela fé em Jesus Cristo. A lei dá testemunho de Cristo, porque debaixo da lei nenhum homem pode ser salvo. Porque se você transgrediu um só dos mandamentos, uma só das ordenanças da lei, você é culpado de ter transgredido toda a lei de Deus. Então, nenhum ser humano teria chance. Por isso, esse texto que nós lemos, Paulo diz que nós temos uma dívida com Deus. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que a nossa dívida era com Deus. A nossa dívida não era e nunca foi com Satanás. Muitas pessoas, de maneira enganada, usam esse texto para dizer que nós tínhamos uma dívida de pecado com o diabo, mas isso não é verdade. A nossa dívida é para com Deus, porque nós quebramos a lei. E a prova disso é o que o apóstolo Paulo fala, que a escrita de dívida consistia em ordenanças. Eu já vi muita gente também ensinando esse texto, dizendo que o escrito de dívida que nós tínhamos é uma lista de pecados que o diabo tinha nas mãos, e ele nos acusava desses pecados diante de Deus. Mas isso não é verdade. A escrita de dívida não tem nada a ver com uma lista de pecados. A escrita de dívidas era lei. A escrita de dívida é a transgressão da lei. Quando a lei foi colocada e nós começamos a quebrar, nós geramos uma dívida para com Deus. E o Senhor Jesus Cristo veio justamente para pagar essa dívida. Por causa da dívida que nós tínhamos com Deus de transgredir sua lei, nós estávamos sob juízo e condenação eterna. O Senhor Jesus veio e o apóstolo Paulo diz que na cruz ele encravou esse escrito de dívida. Ele foi rasgado, cancelado, aniquilado, porque o Senhor Jesus foi castigado no nosso lugar, ou seja, ele pagou pela dívida que nós não podíamos pagar. A palavra de Deus, em Isaías 53, diz: o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, fomos sarados. Jesus foi castigado, Deus cobrou a quebra da lei do seu filho, o castigo estava sobre ele. Então, no sacrifício de Cristo na cruz, a nossa dívida foi cancelada, foi rasgada. Por isso quero dizer algo para você. Você está livre diante de Deus. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, se você se arrependeu dos seus pecados, entregou a vida a Jesus, você não tem mais dívida nenhuma para com Deus. Por isso você não deve mais andar como alguém que está condenado, como alguém que carrega culpa e senso do medo de juízo de Deus. Muitos cristãos nos nossos dias andam se arrastando na fé, com medo do castigo de Deus, por causa dos erros que cometeram, dos pecados que cometeram. Outros andam com medo e condenação o tempo todo na sua vida, vivendo uma vida atribulada, uma vida angustiada, debaixo de tanto jugo e condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus.
Você nunca deveu nada a Satanás. Satanás é o acusador, é aquele que se aproveita da fragilidade da nossa fé para tentar nos oprimir. Mas você precisa andar pela fé, você precisa ter a certeza e a convicção no teu coração daquilo que Jesus fez por você. A dívida que você tinha com Deus foi cancelada. Por isso você precisa andar em paz com Deus. Você precisa andar em paz diante de Deus. Sempre que você errar e você pecar, você deve se arrepender, mas é diante de Deus que você deve ir. A única pessoa, o único que pode perdoar os teus pecados e te socorrer é o próprio Deus. Muitos cristãos, quando pecam, a primeira coisa que eles fazem é sair da igreja, é fugir do meio cristão, é se afastar de Deus. Não faça isso. Não caia nesse engano e nesse erro, porque a dívida que você tinha foi paga. Há perdão em Deus para a tua vida, para a tua família e para toda e qualquer situação que você venha passar. A dívida foi paga de uma vez por todas. Então, permaneça firme na fé, na certeza de que, embora falhemos, o Senhor Deus nos perdoou e nós estamos em paz com Ele, não há mais dívida nenhuma a ser paga. Por isso, você precisa compreender que ninguém pode pagar pelos seus pecados. Esse é um erro doutrinário gravíssimo que muitas pessoas têm cometido. Mesmo depois de ter entrado para a fé, mesmo depois de conhecer a palavra de Deus, as pessoas andam como se estivessem pagando pelos seus pecados. Essa é uma doutrina religiosa na qual as pessoas são ensinadas de quanto mais elas sofrerem, quanto mais flagelos elas passarem na vida, tanto mais elas pagarão pelos seus pecados, tanto mais serão purificadas dos seus pecados e tanto mais serão aceitas diante de Deus. Há um conceito muito errado da religião dizendo que, por exemplo, quanto mais miserável e pobre você for nessa vida, mais abençoado você vai ser no céu. Quanto mais sofredor você for nessa terra, mais feliz você vai ser no céu. Mas esse é um conceito antibíblico. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Ninguém tem poder para pagar pelos teus pecados. Muitas pessoas, muitos cristãos confundem consequências de pecado com pagar pelos pecados. Não existe ninguém que paga pelos seus pecados. Toda atitude que você tomar vai gerar consequências na sua vida. Se você pecar, isso vai trazer consequências. Se você acertar, isso vai trazer consequências. Mas as nossas consequências não pagam pelo nosso pecado. Somente Cristo pagou pelos nossos pecados. Então, muitas pessoas estão aceitando a destruição na sua vida, estão aceitando as doenças na sua vida, estão aceitando tantas coisas na sua vida como forma de serem purificadas e pagar pelos seus pecados, mas isso é contra o Evangelho. A dívida foi paga por Jesus Cristo, você não precisa mais pagar por ela. Por isso, o Senhor Deus cura você da doença que você está passando. O Senhor Deus liberta você da opressão que você vive. O Senhor Deus tira da sua vida tudo aquilo que te destrói e que te oprime. O Senhor Jesus veio para que tenhamos vida e vida em abundância. A dívida foi paga, você está perdoado, Deus está de bem com você. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.